Opa, tudo bem? Deus, o Pai, segundo Karl Barth. A gente está trabalhando o livro dele, Esboço de uma Dogmática. E como a nossa praia aqui é doutrina de Deus, vamos ouvir o que Karl Barth pode dizer para a gente. Bem, o único Deus verdadeiro é por natureza e o único Deus verdadeiro é por natureza e pela eternidade o Pai, origem de seu Filho, e, unido a Ele, origem do Espírito Santo. Em virtude dessa maneira de ser, Ele é, pela graça, o Pai de todos os homens, que Ele chama em seu Filho, e pelo Espírito Santo, para serem seus filhos. E aí, beleza. O Deus único, o Altíssimo, é um Pai. Desde que pronunciamos essa palavra, desde que, com o primeiro artigo do símbolo, nós dizemos Deus, o Pai, devemos logo nos lembrar do segundo artigo, Deus é o Filho, e do terceiro, Ele é o Espírito Santo. Os três artigos do símbolo nos falam a cada vez do mesmo Deus. Não existem aqui três divindades, como as testemunhas de Jeová geralmente vão acusar o evangelicalismo da prática do triteísmo, como se os evangélicos crescem em três deuses e não apenas em um. E aí ele continua dizendo: não existem aqui três divindades, não há em Deus divisão, ruptura. Longe de afirmar três tipos de Deus, a Trindade fala, pelo contrário, estritamente de um único e mesmo Deus. É assim que a igreja tem interpretado, é assim que a igreja tem interpretado sempre, e a própria Escritura não nos diz nada de diferente. A Trindade cessa de ser uma construção teórica desde que se queira não separar os três artigos do credo e reconhecer que o tema nesses três artigos trata do mesmo Deus criando o mundo, intervindo com Jesus Cristo e agindo pelo Espírito Santo, e não de três departamentos divinos que tem cada um seu diretor. Nós tratamos com uma só e mesma obra do único e mesmo Deus, mas esta obra é, ela mesma, um movimento, pois o Deus em quem acreditamos não é um Deus morto, nem um Deus solitário, mas, sendo inteiramente o único, ele não fica, contudo, só em si mesmo, recolhido em sua majestade divina. A obra que ele realiza, na qual ele nos encontra e que nos permite conhecê-lo, é uma ação dinâmica e viva, por natureza e para a eternidade. E para nós que vivemos no tempo da sua graça, ele é o Deus único em suas três maneiras de ser. A igreja antiga afirma: Deus é um só em três pessoas. Se tem-se em conta a significação que esse último conceito recobria para ela, a igreja antiga forneceu aqui uma definição inatacável. Com efeito, em latim e em grego, pessoa quer dizer exatamente aquilo que tentei indicar pela expressão maneira de ser. Hoje, o termo pessoa evoca para nós quase que irresistivelmente a ideia de uma individualidade, e nessa acepção ela não é muito conveniente para exprimir o ser de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calvino disse em algum lugar, não sem ironia, que não era permitido representar o Deus trinitário à maneira da maioria dos pintores que se contentam em mostrar sobre a tela três figuras estranhas. Isso não tem nada a ver com a Trindade. Quando a igreja cristã fala do Deus trinitário, pretende dizer que ele é ao mesmo tempo e também o Pai, que é o Filho, e o Espírito Santo. Trata-se, portanto,
por 3 vezes do único e mesmo Deus, de suas 3 maneiras de ser, de sua trindade de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Tal ele é nos lugares altíssimos e tal ele é em sua revelação. E aí, o que acontece? Pegando o raciocínio do Barth, falando sobre pessoa como maneira de ser, então a gente observa que Deus existe como Pai, Deus existe como Filho e Deus existe como Espírito Santo. E nesse caso, o que acontece? 3 deuses seria o caso de 3 pessoas e 3 seres. Aí talvez alguém diga, mas 3 pessoas não são 3 seres? No contexto teológico, não. Existe um ser, embora este ser seja tripessoal. É um ser, mas um ser que vive, que se relaciona, que se manifesta em 3 pessoas. Nós somos um ser que se manifesta em uma pessoa. Eu sou um ser vivo, eu sou um ser humano e sou uma pessoa. Se aqui dentro tiver mais de uma pessoa, vocês vão me dar um remédio, um sossega-leão e uma camisa de força. Só tem uma pessoa aqui. No caso de Deus, é apenas um ser. Só que essas 3 pessoas convivem neste único ser. Aí, nesse caso, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Não posso fazer nada. Seguindo aqui, com a mesma essência. Exatamente. Ou como diz alguns teólogos, a mesma substância. E aí, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é o texto do livro do Calbart. Eu estou ao vivo agora no Facebook fazendo a live. A Patrícia até mandou um recado. Ligado aqui, meu pastor. Tamo junto. Agora eu estou fazendo a live no Facebook, mas eu estou gravando aqui para colocar no YouTube quando eu chegar em casa. Então, até porque a live ela é um risco. O sinal pode funcionar ou não. A gravação é a segurança, que eu vou postar e vai aparecer depois. E aí, nesse caso aqui, só para situar, são 19 horas e 29 minutos, porque a gravação não vai estar vendo isso aí, né? E aí, em relação ao que a gente está falando aqui, é necessário, pois, desde o começo, precisar que, afirmando que Deus, o Pai, é nosso Pai, estamos dizendo uma coisa válida e justa, correspondendo à sua natureza mais profunda, eternamente verdadeira. Deus é o Pai. Do mesmo modo, quando falamos do Filho e do Espírito Santo, esse nome de Pai dado a Deus não é acidental, um título provisório que nós atribuímos a Ele pensando, porque nós sabemos por experiência o que é um Pai humano. É bem natural que nós tenhamos aplicado a Deus essa ideia, mas fica bem entendido que ela não tem nenhuma ligação com a real natureza de Deus, que é inteiramente outra. Dizer que Deus é um Pai não tem, portanto, valor, exceto pela ligação com sua revelação, pela ligação conosco. O que Deus é por si mesmo na eternidade, ignoramos. Lembra? Ele é o totalmente outro. O que Ele é na eternidade, ignoramos. Continuando aqui, deixa eu ver. Todavia, agrada-lhe deixar seu mistério, e é assim que para nós Ele é o Pai. Ou seja, Deus tal qual Ele é, nós não temos como saber, porque Ele não é criado, e nós só temos conhecimento das coisas criadas, e aquilo que nós não conhecemos, nós podemos aprender e podemos conhecer a partir das coisas criadas também. Agora, como a gente vai conhecer o incriado se nós só temos acesso às coisas criadas? Só se Ele se revelar. No meu ponto de vista, eu vejo como chamá-lo de Pai
Até porque você só pode ter o seu ponto de vista mesmo, né? Não, Mas continua. Devido à criação, ele é o Criador. Para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. É isso aí. Não tem como chamar de pai. Tudo bem. Pronto. Não tem como chamar. Já estou começando a ter uma ideia do livro de teologia que você vai escrever. Meu Deus. Vamos ver como é que você vai descrever Deus aí. E aí, nesse caso aqui, apesar de o que ele é por si mesmo na eternidade nós ignorarmos, agrada-lhe deixar o seu mistério, e é assim que para nós ele é o Pai. Falar desse modo é não ver finalmente o que esse nome nos traz de verdade. Quando as Escrituras e a confissão de fé chamam de Pai a Deus, elas querem dizer que é assim antes de tudo, desde o princípio. É o Pai em si mesmo, por natureza e pela eternidade, e em seguida, a partir daí, é o nosso Pai, o Pai de suas criaturas. Então, Pai, por vários motivos. No aspecto Pai no relacionamento com Jesus, Pai no relacionamento com a criação, Pai no relacionamento com aqueles que são salvos por meio de Jesus, seu Filho. E aí, não há, pois, que começar uma paternidade humana e em seguida, por analogia, uma pretensa paternidade divina. O contrário é que é correto. A verdadeira paternidade, a paternidade autêntica e primeira, está em Deus, e é ela que funda todas as nossas paternidades humanas. Então, pelo que a gente observa aqui na palavra de Bart, é que não somos nós que fazemos uma analogia, não somos nós que, peraí, como é que eu lido com Deus? Quem é esse totalmente outro? Bem, eu como pai dou início à minha prole, então ele é um pai. Aí, pelo que eu observo aqui, Bart não está dizendo que é a gente que está dizendo que ele é. Não. Pelo que ele fez, é que ele é o pai. Não porque nós atribuímos alguma coisa, mas porque ele tem esse direito legítimo pelo que ele fez e porque ele é. Se mostra a nós. Exatamente. E aí nisso, aqui está dizendo, que a paternidade autêntica, que primeiro está em Deus, e é ela que funda todas as nossas paternidades humanas. A paternidade divina é aquela da qual procedem todas as outras. A Epístola aos Efésios diz: é dele que tira seu nome toda a família, em grego, patria, no céu e sobre a terra. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Estamos bem dentro da verdade. A verdade primeira e fundamental, quando nessa perspectiva radical reconhecemos Deus como nosso Pai e nos chamamos de seus filhos. Falando de Deus, o Pai, nós exprimimos uma primeira maneira de ser de Deus, que condiciona uma segunda, diferente, mas que lhe é contudo aplicável, já que lhe pertence propriamente. Deus é Deus, sendo um Pai, o Pai de seu Filho, em quem ele estabelece e define de novo por si mesmo sua qualidade de Deus. Dizemos bem que ele estabelece e define, não que a criou. O Filho foi engendrado e não criado. Todavia, essa relação entre o Pai e o Filho não esgota ainda o mistério de Deus, sua natureza profunda, além de, por outro lado, não ameaçar a unidade divina. Acontece que o conjunto Pai e Filho afirma uma terceira vez essa unidade na presença do Espírito Santo. De Deus, o Pai, e de Deus, o Filho, procede o Espírito Santo, Espíritus, que procede-te a pátria filioque. É isso que jamais compreenderam completamente os infelizes representantes da Igreja do Oriente. O Pai e o Filho selando sua unidade no Espírito Santo que a realiza. O Espírito Santo foi chamado às vezes de vínculo da caridade, ou vínculo caritatis, que não é apesar de, mas por causa da presença em Deus
do Pai e do Filho que existe unidade. Deus é Deus ao se estabelecer em si mesmo e por si mesmo como Deus, ao mesmo tempo diferente e idêntico a si mesmo em sua divindade. E é assim que ele não está só em si mesmo, em si, porque é o Deus trinitário existindo, porque é o Deus trinitário existindo, em si, porque é o Deus trinitário existindo a vida em toda a sua riqueza, a ação e a comunhão em toda a sua plenitude. Ele é o movimento e o repouso. Nós podemos compreender assim tudo o que ele é por nós, o Criador que se dá a nós em Jesus Cristo e nos une a ele pelo Espírito Santo. É a obra de sua livre graça, a superabundância de sua plenitude, superabundância misericordiosa e gratuita. Deus não quer permanecer o que ele é em si mesmo e por si mesmo, aquele cuja presença preenche a eternidade, quer ser para nós. Que Deus, na plenitude de sua paternidade eternal por sua graça, não porque é seu ofício, queira também ser nosso Pai, é uma verdade sobre a qual não temos nenhuma influência, porque ele é o Pai eterno. Toda a sua obra não pode deixar de levar a sua marca. Ele cria, se ele faz nascer seres que, ao contrário de seu filho, são distintos dele, se ele aceita existir para eles, isso não pode significar outra coisa que ele quer nos fazer participar de sua vida, a fim de que nos tornemos participantes da natureza divina, como diz segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, nós podemos observar que ele, de certa forma, muito obrigado. Aí nisso, a gente percebe aqui que, diante dessa situação da paternidade divina, nós podemos observar que ele não tem apenas o ofício de pai, mas ele é pai. E detalhe, ele não é pai apenas porque nós atribuímos, mas ele é pai porque ele, não que Jesus tenha sido criado, mas Jesus, como diz o credo, é eternamente gerado por ele. Então é um relacionamento eterno de pai e filho, de quem procede o Espírito Santo, inclusive num relacionamento trinitário, mas num relacionamento com a humanidade essa a quem ele quis se revelar. E aí, nesse caso, dessa humanidade, ele quis gerar filhos e filhas para Deus. E por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, que antes era o unigênito e se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. E nesse caso aqui, continuando o texto, nós, ao chamarmos Deus de nosso Pai, nós não dizemos outra coisa. A nós é permitido dar-lhe o nome que ele se dá a si mesmo em seu Filho. Em si mesmo, o homem não é um filho, mas uma criatura de Deus. Essa criatura, o homem, está sob todos os aspectos em revolta aberta contra ele, um sem Deus, e, contudo, Deus o chama de seu filho. Se podemos nós mesmos nos chamar de seus filhos, é unicamente por causa do ato de sua livre graça, por causa de seu aviltamento e de sua misericórdia, apesar de nós, porque ele é o Pai e nos dá o poder de participar de sua vida. Nós somos seus filhos em seu Filho, pelo Espírito Santo, e portanto, não porque haja uma relação direta entre Deus e nós, mas porque Deus nos faz participar a partir de seu próprio movimento, de sua natureza, de sua vida e de seu ser. Então, os seres humanos não se tornam filhos de Deus por causa deles mesmos. Eles se tornam filhos de Deus porque Deus decidiu trazê-los para si.
nós somos seus filhos em seu Filho e pelo Espírito Santo, e portanto, não porque haja uma relação direta entre Deus e nós, mas porque Deus nos faz participar a partir de seu próprio movimento, ou seja, Ele, que vem a nós, a partir do seu próprio movimento, de sua natureza, porque Ele já era Pai antes de nós, de sua natureza, de sua vida e de seu ser. É assim que o bom grado e a vontade de Deus, o próprio mistério da sua essência divina, o mistério da sua relação com o seu Filho, contém de fato a chave da sua relação conosco, e que nele, seu Filho, podemos nos chamar seus filhos pelo Espírito Santo, quer dizer, pelo mesmo vínculo de caridade que une o Pai e o Filho. É nessa terceira maneira de ser de Deus, o Espírito Santo, que se acha contida a nossa vocação, segundo a mesma e eternal decisão do Pai. O que Deus é e faz em seu Filho concerne diretamente a você, vale para você e lhe beneficia. O que é verdadeiro na eternidade, no próprio Deus, torna-se verdadeiro aqui e agora no tempo. De que se trata? Nem mais, nem menos que de uma repetição da vida divina, repetição que nós não podemos nem provocar, nem suprimir, que o próprio Deus suscita no mundo que Ele criou, vale dizer, fora dele. Então, observa bem, primeiro, só há Deus. De repente, Ele abre um espaço em si mesmo para a sua criação, porque lembra, Ele é eterno, sua criação não. Então, desde sempre para sempre, Ele é. E num momento, dentro da eternidade, Ele, vou chegar para lá para gerar algo. E aí Ele cria. O quê? O universo, o planeta, o homem, assim por diante, Tem gente que diz que Deus não criou nem o mosquito nem a mosca. Mas nesse caso, em relação a isso, Deus vai e cria tudo. Perfeito, show de bola. Nessa brincadeira, onde só havia Ele, agora tem Ele e sua criação. E aí, o que acontece? Ele cria esse mundo fora dele, certo? E aí, ele começa a manifestar essa paternidade no tempo e na história, a partir do seu Filho, na nossa vida em Cristo Jesus. Entretanto, lá atrás nós vimos que enquanto Criador, Ele acaba sendo pai de Adão também. Daí onde é muito comum que nós como cristãos digamos que para as pessoas que não são crentes, eu sou filho, você é criatura, assim, eu entendo que ela fala sem necessidade, mas tudo bem. Aí nesse caso, sim, mas aquele caso, por exemplo, Adão não era crente, Adão não aceitou Jesus, e lembra quando você vai vendo na genealogia, fulano é filho de fulano, fulano é filho de Beltrano, fulano é filho de Cicrano, fulano não sei o que lá, e Adão de Deus, entende? Beltrano foi gerado por Cicrano, e Adão por Deus. Ou seja, querendo ou não, assim como, o nome do seu filho, Fernando? William. Assim como o Fernando é pai do William, quem foi o primeiro pai da história e quem foi pai de Adão? E aí? Adão tinha um umbigo? Mas vamos lá, nessa situação, eu entendo que tinha, só não precisava, de ter alguém para cortar, já estava cortado. Mas aí é outra situação, deixa isso quieto, porque os treteiros gostam. Nesse caso, voltando para cá, então, glória a Deus nos lugares altíssimos, diz Calbart, glória a Deus nos lugares altíssimos. É isso que estamos dizendo, falando Calbart aqui de novo, é isso que estamos dizendo quando chamamos Deus de nosso Pai, mas porque Ele não é o Pai somente, mas também o Filho, vale dizer, Deus conosco. Devemos acrescentar também Pai sobre a terra, entre os homens, os homens que Ele quer bem. Então observa bem, Deus é o nosso Pai, mas não é apenas o nosso Pai,
Deus é também o Deus conosco, porque um dia, né, lembra, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o que acontece? Esse Verbo que estava no princípio com Deus, se fez carne e habitou entre nós, por isso Deus conosco. Então, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do homem nem da vontade da carne, mas de Deus. Então, o que acontece? Hoje, nós enchemos a boca para chamar Deus de Pai, mas esse movimento não veio de nós, veio dele. Nós simplesmente, aí eu lembro daquela música, Quebrantado, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Não, não é não, barata não voaria tão rápido assim não, ela ia voar devagar e desajeitada, e já tinha colado nas suas costas há muito tempo. Então nesse caso, estamos falando hipoteticamente. Fala, Daniel. O Pai Neto desvirtua esse versículo aí, aos homens de boa vontade. Sim. Já viu ele proferindo? Não. Paz na terra aos homens, né? De boa vontade, porque o lema dele é boa vontade, naquela campanha dele. Sim. O que está em questão aqui a gente percebe que assim, Deus, quando traz o príncipe da paz ao mundo, traz desejando o quê? Que haja paz sobre a terra, aos homens que ele quer bem. Quem ele quer bem? Deus amou o mundo. Está dando para entender? É claro que para os calvinistas, caso haja alguém aqui, né? É quase Roberto, mas no meio da curva, Roberlan sem o D, entendeu? Isso, Roberlan. E aí nesse caso vai chegando quase Roberto, aí você faz a curva Lan. Então nós observamos aqui a questão de Deus enquanto o Pai, Deus que é o nosso Pai, Deus que é o Pai, e agora a gente o tem como Pai em Cristo Jesus, não porque sejamos da mesma substância, da mesma natureza, como aconteceu com Jesus, mas nós somos filhos adotados em Cristo Jesus pelo que Cristo fez. Percebe a diferença? Nós somos moradas de Deus pelo Espírito, somos filhos, mas no caso Jesus não, ele é filho da mesma substância. É como, por exemplo, o nome do seu filho, André? Caio. O Caio é da mesma substância que o André, então tem questões genéticas, questões comportamentais, culturais, um monte de questões que a gente vai olhar e vai perceber que é o seguinte, é filho do André. Jesus tem esse tipo de filiação, é a mesma natureza, a mesma substância. Agora, por exemplo, se o André chamasse o hamster, né, de filho, ele adotou, não é a mesma substância, não é um ser humano, não é da natureza humana, mas é alguém que ele trata com carinho. E antes de alguém fazer graça, é bom lembrar que tem gente que trata bicho melhor do que filho e do que pessoa. Até porque, como dizia Eduardo Duzec, troca o seu cachorro por uma criança pobre, né? Pois não. Desculpa, é a música do mundo, né? Deixa eu lembrar das de Marte. Fala. Em relação a ser filho, Deus deu-lhes o poder de serem feitos. Vocês estão rindo? Porque é o seguinte, estou eu vindo na rua, né? Aí eu estava escutando a música One do YouTube no carro, e aí eu passei perto de um crente. Aí eu falei, vai que ele escutou. Eu parei, buzinei para ele, eu falei assim, é pecado o pastor ouvir YouTube? Aí ele fez que não. Não sei se mentiu. E eu continuei. Mas vai, fala, filho. É bem recente, é depois de Nelson Gonçalves. Não, quando ele diz que Deus deu o poder de serem feitos, são chamados filhos de Deus, ele passa a ser filho de Deus. E antes, não era criatura? Como o senhor falou, não tem uma diferença entre criatura e filho? Bem, Outrora, eras como os demais filhos da ira, seguindo o curso do príncipe desse.
Sim, o problema é que a gente está pegando situações diferentes. Por exemplo, uma coisa é a sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Outra coisa é a sua realidade natural como criatura humana. Por exemplo, todos nós somos filhos de Adão. Menos o meu filho é filho do Roberlan, sai fora. Então, tirando o meu filho, todos nós somos filhos de Adão. Não, o pai também é filho do André. Hã? O pai também É filho do André? Então tá beleza. Então, o que acontece? Somos filhos de Adão. Quem é o pai de Adão? Deus, quem formou ele? Foi Deus. Tá, você tem dificuldade de dizer que Deus é pai de Adão, né? É o pai da criação. Então Adão não tem pai, tá bom. Não, porque Você se sente bem? Consegue dormir em paz? minha posição é essa aí, ó. Minha posição é essa aí. Aham. Então Deus é seu avô. Naquele tempo havia inocência. Deus é meu avô. Não, ela que falou e você concordou com ela. Se ligou. Tá vendo? Se ligando das pessoas falam. Meu Deus do céu. Hã? Pegadinho. Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber. Eu não estou aqui dizendo, todo mundo é filho de Deus. Depende de qual perspectiva. Estamos falando de criação ou estamos falando de adoção em Cristo Jesus? Aí é que é diferente. Agora, enquanto criação, né, lembra, Deus não formou o homem como formou os outros animais. Entende? Deus não falou assim, não, isso aqui é meu filho, é minha, você está entendendo? Foi gerado por mim aqui do pó da terra, eu soprei a minha vida nele, entende? Ele não fez isso com nenhum outro ser vivo, ou seja, o fôlego de Deus, alguns teólogos vão até dizer que ali é o Espírito de Deus, né, que Deus sopra e dá vida ao homem e tal, eu não vou nem discutir isso, eu sei de um negócio, foi um modo diferente, parte de Deus foi para o homem ali, e essa parte de Deus no homem, fez do homem distinto dos outros animais. Então eu não sei se dá para perceber, tanto que não precisava Adão estar na genealogia, como assim, poxa, entre a ponta de lá, né, e a ponta de cá, tá Adão, e aí você vê fulano de tal e Deus, podia começar em Adão, mas começa em Deus, deixando claro que a paternidade. Claro, algum teólogo pode discutir comigo, argumentar e tal, mas assim, eu tenho dificuldade em dizer que isso não seria filiação, não no aspecto espiritual. Lembra, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não da vontade da carne, não nascido do homem, ou seja, não é uma descendência natural, é uma descendência espiritual, sobrenatural, pelo que Jesus fez. Isso só todos quanto receberam, João 1,12. Deixa eu ver se eu entendi então. Espiritualmente nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus. Carnalmente nós somos de Adão, até porque nós levamos o pecado de Adão vem com a gente hoje. Vem de geração a geração, vem se estendendo tudo. E aí é o que eu estou dizendo, se Adão é filho de Deus, nós acabamos sendo o que enquanto humanidade? Tão criação como nós somos criação de Deus. Está dando para entender? Então o que acontece? Se a gente disser que a humanidade não está debaixo da paternidade divina, então a gente vai dizer o quê? Que Adão também não está. Está dando para entender? Diz a Patrícia aqui, Gilson, que o pai de Adão é Deus, o Criador. Tem alguma coisa para dizer para a Patrícia Castro? Não? Então tá bom, ele não tem. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, em relação a isso, é importante a gente olhar para Deus, não apenas, né, como o totalmente outro, mas aquele totalmente outro que quis se revelar. Não tem como nós sabermos tudo sobre ele, quem ele é, porque lembra, ele é incriado e a gente só pode conhecer a criação, e mesmo para a gente conhecer a criação, tem faculdade, tem doutorado, pós-doutorado, curso de mecânica, de elétrica, ou seja, até para a gente conhecer tudo que há na criação, a gente morre sem saber, quanto mais o Criador.
Mas agora, aquilo que ele revelou, a gente vai compartilhando, vai experimentando, vai vivendo, vai propagando, e aquilo vai envolvendo a nossa vida. Podemos ir para Deus como Todo-Poderoso ou mais alguma coisa sobre Deus o Pai? Mas quando o texto vai dizer que o homem pecou e deixa que nós estamos da glória de Deus. Sim. Mas nesse caso aí, não está falando espiritualmente, está falando o carnal. Carnalmente, não? Quando ele diz assim, pelo homem entrou o pecado. Bem, espiritualmente também, porque Adão tinha uma comunhão com Deus. Não era uma comunhão como a nossa, como filhos espirituais. Aí é que está a diferença. Porque quando a gente fala em paternidade, a gente está muitas vezes confundindo o tipo de paternidade. A paternidade em Jesus, entre o pai e o filho não é igual à paternidade entre o pai e os cristãos, que não é igual à paternidade entre o pai e suas criaturas humanas. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, não é a mesma coisa. O problema é que a gente acha que quando fala da paternidade divina, a gente está falando de uma coisa só, e não é. O tipo de filiação que Jesus desfruta no relacionamento com Deus é de eternamente gerados. O nosso é de adotados pelos méritos de Jesus. É diferente. Adão é uma filiação diferente. Adão foi criado para não morrer, mas pecou, e aí nisso a morte começou a fazer parte da vida dele. Não morte como aquela que a gente fica gelado no caixão, mas morte no significado de separação. O homem teve uma ruptura no relacionamento com Deus, o homem teve uma ruptura no relacionamento com o outro. Você percebe que, digamos, algumas semanas atrás, Adão olha para a mulher, né, e fala, uau, tchutchuca, né? Aí tá aquele clima. Passaram-se 2 semanas. Por que o senhor veio me dar negócio de mulher? Eu nem sabia que mulher existia. Nem sei para que serve esse negócio. Essa mulher aí. Já viu quando o cara está conversando com o filho? A tua mãe, entendeu? Então essa mulher aí. Observa bem a ruptura do relacionamento. Há um tempo atrás, uau, né? Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Aí tá, que dá. Essa ele lembra. Aí tá lá, né? Aquela coisa toda. Mas quando vem o pecado, aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Tá dando para entender? A mulher que tu me deste. Sabe por que eu fiz essa besteira, Deus? Por tua causa. Ou seja, ele não culpa nem a mulher só, ele culpa até Deus, porque Deus que inventou esse negócio. Então observa bem. Eu estava aqui, tá entendendo? Gosto muito de te ver, né? Aí nesse caso, né, eu não sei se dá para perceber que observa bem como é que é o negócio. Ele tem um relacionamento perfeito com a mulher, depois ele tem uma ruptura com ela. Ele tem um relacionamento perfeito com Deus, depois ele fica com medo de Deus. Ele tem um relacionamento perfeito com a natureza, agora a natureza vai produzir espinho, cardo, abrolho, um monte de troço aí qualquer. Entende? Ele tem um relacionamento perfeito com os animais. Agora Deus tem que botar alguma coisa nos animais, para os animais ficarem assustados, porque senão, imagina, só tem ele e Eva. Um leãozinho só, acabou, tá entendendo? Então eu não sei se dá para perceber que assim, é uma morte no relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo, né? Porque a gente percebe que ele começa a ir para a negação, ele começa a não assumir suas responsabilidades, entende? Aí você percebe, e tem a morte mesmo do homicídio. Aí você vê lá, Caim mata seu irmão depois do culto. Então eu não sei se dá para perceber depois do culto. Então eu não sei se dá para a gente observar. Olha quanta coisa acontece, além de um simples comeu, morreu. Não comeu, morreu.